Este mundo tá dá medo, tá dá medo, tá dá medo, tá dá medo. Este tempo dá medo, tá dá medo, tá dá medo, tá dá medo. Este tempo dá medo, tá dá medo, tá dá medo, oh, tá dá medo. Estamos tristes porque essa senhora é uma senhora boa. Essa senhora é mulher do nosso pastor daqui do bairro. Mas o nosso pastor tinha 2 mulheres. Ser ouvintes das mensagens da rua. Nós temos que ir buscar sempre a verdade na fonte. Porque até assim seria sensato, né? E seria injusto nós apoiarmos algo que nós não temos a certeza. Na regrette maman Brigitte, na camarade, na palanca, na regrette. Nzoka mwana Brigitte abokola ki na ndaku, akwa mamota pasteur. Mwana na É uma notícia triste. Infelizmente, o mundo e as pessoas, às vezes os cristãos, têm interpretado mal quando acontece esse tipo de situações no seio da igreja ou no seio das famílias pastorais. namora com irmã na igreja, a senhora encontrou no povo de banho, por isso que o povo está triste. Quem não segue papai, se tu morre pessoa, boa de pessoa que fala, cada pessoa tem as coisas de falar. Há sempre uma interpretação, não somente nas mortes da pastora ou do pastor, dos pastores, mas em toda a morte. Nós somos africanos, sempre há desconfianças, há muitas situações. O povo está triste, todo o povo está triste sobre a morte da Nossa Senhora. Foi uma boa pessoa, boa gente, nossa mãe, que nos dava conselho, mas hoje em dia estamos velhos, perdemos a mãe grande do bairro. Bom dia, boa tarde, que nos acompanha nesse canal. Mana Ana Internacional TV, muito obrigado porque neste momento acabamos de presenciar a retirada da aliança, a separação que juntava o papá com a sua esposa. E estamos a dar adeus porque papá nesse momento, ele agora está divorciado, está separado. O pregador foi bem claro, disse que a mamãe não foi de viagem, não foi passar férias, mas há uma separação entre a mamãe e o papá e por isso passamos no serviço da retirada de aliança que associava o casamento do papá e a mamãe. E brevemente estamos aí já no cemitério, estaremos juntos ali no cemitério de Camama, onde será colocado o corpo e a última homenagem do nosso papá. Que Deus vos abençoe, continua ligado nesse canal, até no fim desse programa traremos para si o resultado e o fim desse programa. E vimos muita gente, os papás, os 7 papás desse país, na fé, estão aqui. E graças a Deus estamos a ver agora, estamos no momento que devemos recarregar ou levar o caixão para o destino, onde a nossa vida vai internamente. Obrigado pela vossa posição, obrigado por estar ligado neste canal, porque este canal é canal da novidade, canal que traz para si a realidade de hoje. Estamos aqui até lá, muito obrigado, que Deus abençoe todo mundo pelo contributo, pela ativa, pela paciência, calor. Em nome de Jesus Cristo, que Deus vos abençoe. Vamos acompanhar a retirada do caixão para nós irmos até ao cemitério. Tudo bem? Está dito. Muito obrigado, até já.
bom dia para todos que nos acompanham rapidamente nesse nosso canal Mana Ana Internacional. Estamos aqui para carregar o caixão, na retirada do caixão, mas infelizmente, surpresa mesmo, que na retirada do caixão, o povo, a população em si, criaram uma confusão enorme. O povo começaram a se falar porque o pastor, não sei o que houve com o pastor, até aqui no fim vamos trazer a novidade, a última informação. Está aí o caixão está descendo, mas a população reclama, né? A população criaram uma confusão, um tumulto, dizendo ele com a mulher, tinha duas mulheres, e a população começa a reclamar os seus direitos. Esse é o clima, o cenário que se vive aqui no óbito do pastor, um cenário muito precário, um cenário muito triste. A população em si, o bairro, juventude que deveria sustentar o pastor, juventude que deveria falar bem do pastor, mas a juventude cria uma confusão exatamente na hora da retirada da urna. Que é triste, que é uma mensagem muito triste, e você que nos acompanha neste momento, acho que consegue ver como estava movimentado. A população em si, juventude do bairro, é que se levantaram contra a família enlutada, contra o homem que deixou perder a sua esposa. Dizem, alegam que o homem era um homem não fiel e a igreja deveria pronunciar-se a verdade. E na verdade o pastor era casado com muitas coisas que não tem interesse. Está aí a retirada, acompanha rapidamente a retirada do caixão. Estamos a tirar o caixão. Nosso irmão, qual é a estimativa que você tem? O que é que houve nessa confusão toda? O que é que aconteceu? Epa, meu irmão, nós estamos muito tristes. Estamos tristes porque essa senhora é uma senhora boa. Essa senhora é mulher do nosso pastor daqui do bairro. Mas o nosso pastor tinha duas mulheres. E toda a dor da putaria do pastor que ele faz até dentro da casa, é por isso essa senhora acabou de perder a sua vida. Mas isso aqui, nós somos filhos do bairro, mas estamos muito tristes. Essa nossa tristeza, estamos até em cima da família da mulher que perdeu a sua irmã. Tão triste, esse é o cenário que se vive. Mamã, nous salama, na boca do filho mamã pasteur, bon, ça va descendre. Na regretter maman Brigitte, na camarade, na palanca, na regretter. Nzoka mwana Brigitte aboko la ki na ndaku, akwa maman ta pasteur, mwana na kwa na semi. Tão triste, olha, a população estava a comentar coisas que não tem interesse, estava a comentar coisas que não se viveu na realidade, e a população quer falar coisas, cada coisa. Muito obrigado, vamos ver até já. Deus que nos abençoe. Muito obrigado. Este mundo tá dá medo, tá dá medo, tá dá medo, tá dá medo. Este tempo dá medo, tá dá medo, tá dá medo, tá dá medo. Este tempo dá medo, tá dá medo, tá dá medo. Boa tarde, estamos aqui com o nosso pai, o nosso apóstolo Francisco. Papá, boa tarde. Esse canal que nos acompanha nessa tarde, Mana Ana Internacional. Boa tarde, Mana Ana Internacional. Sou o apóstolo Francisco de Sonama. Papá, sendo um pai dentro dessa cidade, queríamos solicitar e perguntar como que você recebeu essa notícia da morte da mamã pastor, mamã Neja. É uma notícia que nos caiu como uma bomba, é uma notícia triste. Infelizmente, o mundo e as pessoas, às vezes os cristãos, têm interpretado mal quando acontece esse tipo de situações no seio da igreja ou no seio das famílias pastorais. Papá, sendo líder da comunidade da educação cristã em Angola, CCA, comunidade da escola educação cristã em Angola, papá, qual é a mensagem que tem particular dos pastores e falei particular também para o povo de Deus, porque alguns alegam que o pastor tinha duas mulheres, o pastor não se comportou bem, mas essa é uma informação falsa, só para estragar a reputação do pastor. Então, o que você tem para transmitir nesse povo que nos acompanha na manhã de hoje? A minha mensagem é que nós não devemos ser ouvintes das mensagens da rua. Nós temos que ir buscar sempre a verdade na fonte, porque até assim seria sensato, né? E seria injusto nós apoiarmos algo que nós não temos a certeza. Muito obrigado, papá, pela disponibilidade do tempo. Até já, nos encontramos até na próxima edição. Muito obrigado, papá, nosso pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos aqui com o nosso apóstolo, sendo um pai também. Queríamos termos umas palavras do papá. Papá, boa tarde, seja bem-vindo nesse canal que nos acompanha neste momento. Muito obrigado e muito boa tarde a todas as pessoas que estão a nos seguir.
Eu sou apóstolo Romão Bungo, líder da Igreja Pentecostal A Vida da Fé para a Evangelização do Mundo. Pastor, sendo um pastor, sendo um apóstolo, qual é a mensagem que você tem? Porque notamos, vimos uma confusão, o povo está sempre de pé, uma confusão na morte de uma pastora, de um servo de Deus, mulher do pastor. Será que, qual é o fruto, o que está a surgir essa toda a confusão? Ok, na verdade nós estamos aqui reunidos, acabamos de levar o corpo para o cemitério, mas em contrapartida estamos aqui misturados. Tem cristãos e os não cristãos. A morte de uma pastora, há sempre uma interpretação, não somente nas mortes da pastora ou do pastor, dos pastores, mas em toda a morte. Nós somos africanos, sempre há desconfianças, há muitas situações de bruxaria, situações de muita coisa, né? Mas nós somos cristãos, sabemos que a mãe pastora teve uma morte natural, teve doente durante um tempo e hoje foi para ser enterrada. O que nós podemos dizer às pessoas de estarem calmas, de saber que devemos respeitar a memória da falecida, que é serva de Deus, serviu a Deus, guardou a fé, terminou a carreira, está nas mãos de Cristo. Nós devemos esperar e devemos ficar calmos, porque não há indícios de nenhum crime aqui. Esteve doente durante uma semana e acabou de falecer. Não há problema nenhum. Que as pessoas estejam calmas e vamos continuar, que a igreja também continua o seu trabalho. Isso que eu poderia conseguir. Muito obrigado, muito obrigado. Esse é o cenário que se vive nesse óbito tão doloroso, tão triste, população em geral até se dirigir na confusão, mas Deus é em cima de tudo. Só queria deixar um conselho rapidamente para a pessoa que nos acompanha. Homem de Deus, filho de Deus, este momento é um momento próprio para fazer isso. Pastores, vamos procurar mostrar os frutos do arrependimento do Espírito Santo. Pastor, vamos procurar estar unidos. Olha o que está acontecendo agora. Uma pessoa idônea, uma pessoa respeitosa, um pastor que já fez muita coisa neste bairro, desde 2002 até hoje ele está nesse bairro, é o líder, presidente da toda a associação dos pastores. Não seria momento correto para nós reagirmos assim, mesmo que fosse ele era uma pessoa errada, cometeu os erros, mas não seria no momento da história, nós devemos se comportarmos assim. Mas, em cima de tudo, eu deixaria uma mensagem que Deus que vos abençoe, vocês que se comportaram bem nesse funeral, vocês que se comportaram bem nesse óbito, que Deus vos abençoe, mas vamos ter mais uma três entrevistas das pessoas que falam ao contrário, né? Ao contrário das palavras que os pastores falaram aqui, os pastores falaram que vamos desfrutar a verdade, isso não é a verdade, mas alguns dizem, mas é a verdade. Então, é uma palavra contra outras palavras, mas na realidade não é momento e o comportamento que eles mostraram não é comportamento adequado, porque um lugar como esse devemos respeitar os óbitos, devemos respeitar as pessoas que estão mortas. A Bíblia até disse, devemos saber respeitar todos os sacerdotes mesmo no momento da sua morte. Muito obrigado, vamos por mais uma entrevista de duas senhoras, não é? Porque muitos estão a perguntar, pastor, estás aí ligado, só estamos a ver o homem, combinaram ou não? Então vamos por duas senhoras que vão intervir neste programa para nós terminar. Fica ligado conosco, continua conectado conosco, porque até já vamos trazer mais uma novidade. Muito obrigado, até já. Mamãe, estamos aqui no óbito, estamos a ver, o clima está muito desagradável, pessoas a cantar, a lutar. O que é que está acontecendo de concreto? O que eu ouvi a dizer nas senhoras, vizinhas, que o pastor estava namorando com a irmã da igreja, a senhora encontrou no quase rebanho, por isso que o povo está triste. Encontrou quem? Encontrou o marido dela. Outra mulher, sim. Outra mulher. Essa é a razão da luta. É a razão da luta do povo. Mas você não acha que não é certo estar aqui, criar luta na hora da morte de uma serva, de uma pastora que ajudou o evangelho nesse bairro? Vocês vão ficar aí a lutar. Qual é o comportamento? De onde vem esse tipo de comportamento neste bairro, de lutar durante o momento do óbito, que muita gente está a chorar? O povo está triste, todo o povo está triste sobre a morte da Nossa Senhora. Foi uma boa pessoa, boa gente, nossa mãe, que nos dava conselho, mas hoje em dia estamos velhos, perdemos a mãe grande do bairro. É triste. Qual é a lembrança que tens, boa lembrança para a mamã Albicha que faleceu? Aquela mamã para mim foi uma boa pessoa, boa mãe, uma mãe de conselho, humilde. Para mim, descansa só em paz, só Deus que sabe.
Muito obrigado, a mamãe disse que a mamãe descansa em paz, foi uma boa mamã, uma boa pessoa, mas o que está se tratar na televisão não é a realidade, é ouvir dizer. Eles ouviram dizer, é importante ver a realidade e não ouvir dizer. Aqueles que ouviram e que estavam a reclamar, até já, muito obrigado. Estamos aqui com a mamã pastora. Mamã, como te chama? Se apresenta ali nessa televisão. Como se chama? Mamã Mami. Como que você recebeu esta notícia da morte da mamã pastora? Eu recebi só, mamã parceiro, ficou doente, levou no hospital, veia do pescoço cortou, voltou em casa, quando voltou em casa, escutou, não é esse caso, não estava, voltou no hospital, morreu. Tem a lembrança de mamãe, tem boa lembrança da mamã, boas coisas que a mamãe fez. Essa mamã mesmo, eu ando a gostar muito porque ela conversa muito bem. Tem mesmo o comportamento da mamãe pastor, ela é minha cliente de tudo de carne, ele me liga, ele conversa bem com criança, com a mãe velha, com assim, mesmo tudo. Ele gosta muito, é boa pessoa, é boa mãe mesmo, comportamento da mamãe pastor. Muito obrigado. Sobre a informação que nós recebemos aqui, esse tumulto, a confusão que está a ver, mamãe, tem alguma coisa para comentar? Muita gente se levantaram depois da morte da mamãe. Você já explicou, a mamãe foi uma boa pessoa, mas por que você depois da morte da mamãe, logo na hora que estavam a levar caixão, vocês criaram uma confusão, um tumulto, uma coisa muito triste? Por que? Qual é a causa? Aquele não segue, papai. Se tu morre pessoa, boa de pessoa que fala, cada pessoa tem as coisas de falar. Muito obrigado, esse é o cenário que está a viver aqui, como eu te falei, tem palavra a contar de outras palavras. A mamã foi uma boa pessoa, é razão desse todo mundo que estão aqui a te olhar, muita gente, as mamãs se sensibilizaram, milhões de pessoas já foram embora no funeral, mas alguns ficaram. Esse mostra que a boa obra que a mamã fez, mas infelizmente no fim, o apóstolo Paulo disse no livro 1 Timóteo capítulo 4, eu combati um bom combate e estou a guardar a minha coroa. E a mamãe está a esperar a sua coroa naquilo que ele semeou boas coisas, falaram que era uma boa conselheira, uma mamã organizada, respeitosa, uma mamã muito humilde, uma mamã que respeitava até as crianças. Mamã, quem conheceu essa mamã, conhece o tipo de comportamento que ela tinha. Até já, muito obrigado pela próxima edição, muito obrigado.